Bom, pessoal, vamos fazer então agora o terceiro vídeo e possivelmente o último. Vamos ver como é que vai desenvolver o andar desse vídeo. Mas a princípio o que a gente vai fazer aqui é dar uma olhada no funcionamento do Jupyter Notebook. Então aqui é aquilo que a gente já tinha visto, né? Eu já tinha feito tinha apresentado esse Jupyter Notebook na aula. Então aqui tem as expressões para os parâmetros, para o parâmetro A, para o parâmetro B. Ah, esse notebook está disponível na página do Moodle, tá? Então a gente vem aqui a gente seleciona essa célula. Aqui a gente está definindo então o parâmetro A, tá? Então aqui os parâmetros de entrada, o N, SXX, SX, SY, SX, SXY, SX, SY e SXX. E aqui ele retorna exatamente a expressão que está aqui para o A. A gente dá um Shift Enter aqui para ele carregar na memória essa função, né? Porque a gente está colocando o parâmetro A como se fosse uma função a ser calculada. Toda vez que a gente chamar, ele vai calcular essa função. Está rodando ali porque é a primeira vez que a gente carrega. Agora ele carregou tudo. O parâmetro B é a mesma coisa, são os mesmos parâmetros de entrada. E o que ele retorna é exatamente a mesma função aqui que a gente tem para calcular o B. Tá? Então a gente roda para ele carregar na memória e pronto, ele está carregado na memória. Então o aparam é a função que calcula o parâmetro A, o bparam é a função que calcula o parâmetro B. E aí a gente escolhe um conjunto de dados. O conjunto de dados aqui, se vocês forem se lembrar, a gente acabou usando um conjunto de dados que no final das contas tinha a ver não com esse conjunto de dados aqui, mas a gente já tinha feito isso naquela nossa aula que a gente fez online para fazer uma função qualquer que fosse não linear, tá? Então a gente fez esse tipo de coisa aqui. A gente pode simplesmente comentar isso agora. A gente comenta porque a gente não está interessado nisso. E quem é que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar como x uma array do tipo NumPy, onde a gente vai ter essencialmente esses valores que a gente tem aqui. Então é 0.00, vírgula 0.05, 0.05, depois 0, 10, depois, por último 0.15. Aí a gente comentou essa parte aqui, porque depois eventualmente a gente pode usá-las, né? Então, aqui a gente põe um NumPy Array, que vão ser os valores de y, tá? Aqui a gente coloca os valores de y, são 16.1, 26.6, 31.0 e 42.6. Então, a gente definiu então os valores das nossas arrays, tá? Então a gente deu Enter aqui. E aí a gente pode fazer um gráfico direto desses pontos, tá? E aí vocês vão lembrar que esse gráfico aqui é muito parecido com o do vídeo anterior que a gente fez. É o mesmo gráfico, na verdade, né? O acabamento é um pouco diferente, mas enfim, é o mesmo gráfico. Onde a gente coloca, então, os valores x e y original, tá? E aí esse gráfico é razoavelmente linear, né? A gente já sabe disso. Então aqui a gente faz os somatórios, né? Então aqui o somatório para cada um desses valores, então a gente tem o somatório de x, é o somatório da array x, o somatório em y é o somatório da array y, o n vai ser o tamanho da array, né? Do vetor x aqui, e aí vejam aqui a facilidade, como isso melhora em relação ao Excel, por exemplo.
Se a gente quisesse mudar o número de entradas, né, o número de pontos que a gente fosse ajustar, quisesse colocar mais pontos, a gente ia ter que mudar a tabela, ia ter que mudar a planilha, ia ter que colocar mais linhas, ia ser um pequeno transtorno aqui. Aqui você não precisa fazer nada. Você, alterando direto os valores que você entrou lá no começo aqui, né? Você colocando mais valores aqui, pronto. O número já vai ser contemplado aqui, tá? E aí, o SXX, relembrando, né, é o produto, como são vetores unidimensionais, esse o NP Array, o NumPy Array, ele é um vetor unidimensional, tá? Então, ele é um produto escalar, é um produto de matrizes entre dois vetores. É o vetor dele com ele mesmo, né, o produto escalar dele com ele mesmo, é que vai dar o valor da soma dos valores quadrados de cada um das componentes do vetor x. E aqui, SXY é o produto escalar entre o vetor x e o vetor y. Então, é o x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 e assim por diante. Tá? E aí, por último, a gente imprime esses valores. Lógico que eu não espero que vocês lembrem do Excel, mas a gente tem aqui que essas somas aqui, esses valores que a gente tem aqui, ó, 0,3 é o 0,3 aqui, 116, né, o 0,3 está lá, o 116,3 está aqui. Tem pequenas diferenças aqui, ó, isso tem a ver com o assunto da primeira aula que a gente teve, né? Então, a questão do tamanho das coisas. O n é igual a 4, 0,35. O que é o 0,35 aqui? É esse cara aqui, o x quadrado, né? Está numa ordem diferente do que está nessa tabela aqui. Aqui o sx quadrado está antes, o sxy está depois, aqui a gente inverteu. E aí, por último, está o 10,82, que é esse valor aqui. Tá? E aí, agora a gente calcula os parâmetros de ajuste. Né? Aí eu só chamei de A maiúsculo e B maiúsculo para diferenciar um pouco. Os valores são essencialmente aqueles que a gente obteve no Excel. No Excel era ou na planilha do LibreOffice era 167.8. E aqui é essencialmente a mesma coisa. E 16,49. Tá? E aí, por último, a gente faz um gráfico aqui. E não deu certo. Porque tá. Porque eu estava com o gráfico de Z e U. Esses Z e U não existem, né? Então, a gente tem que colocar aqui X e Y. Bom, pode sair daí. Ok. Agora, o X-line corresponde. A gente faz um Y. X para fazer a linha, né? O X-line são os valores X da linha que a gente vai desenhar junto com o gráfico. E o Y-line é o quê? São os parâmetros de ajuste multiplicados pelo X, né? Então, a gente vai ter, essencialmente, o A vezes X mais o B. E pronto. Não foi uma mudança muito significativa, se você for ver bem. Essencialmente é o mesmo, uma modificação mínima e a gente saiu num gráfico que era uma exponencial para, de novo, a reta, o ajuste com os valores aqui. Mas a questão que a gente quer fazer aqui a gente quer fazer os valores de R2. Tá? Então, o que acontece? Para o R2 a gente precisava, vocês lembram dessa coluna aqui, o G de X, I. E o G de XI a gente acabou calculando aqui com esse Y-line aqui. O Y-line ele tem exatamente para cada valor de X um valor da função da reta que a gente calculou. Então, o nosso G de X a gente já tem ele calculado aqui. Então, já está fácil. O que a gente precisa é esse somatório aqui, né? Que é o G de X menos o Y médio, e esse somatório aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer pegar esse valor aqui, o SY, que é a soma dos Y, e dividir por N para dar o Y médio. Então, a gente vai chamar aqui, vamos só chamar de Y underline M, como a gente fez na planilha. É o SY dividido por N, N maiúsculo, lembre-se. O G de X já é o Y-line. Então, o S, que é a soma dos quadrados da regressão,
é g de x menos y, que é o y' menos o y médio. Então, a gente vai colocar SQ reg é igual. A gente tem que elevar isso aqui ao quadrado depois. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer y'line menos ym elevado ao quadrado. Aqui, elevado ao quadrado é asterisco, asterisco 2. Tá? E a soma dos quadrados dos resíduos é o quê? É o y'line menos o y, né? O próprio y. Então, a gente só coloca o y aqui e ao quadrado. E aí, o nosso R2 vai ser igual a 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos. Lembra que esse aqui, quando ele é muito perto de zero, é que vai dar um R2 bastante próximo de 1. E o SQ reg. Esse vai no denominador. E a gente dá um Enter e vê o que dá. Ah, lógico, a gente não sabe o que aconteceu porque a gente não pediu para imprimir. A gente coloca o R2 aqui, é a mesma forma de dizer que você quer que imprima esse valor. E aí, por que ele deu... Ah, tá, não, claro. Desculpa, isso aqui são os resíduos, eu esqueci da soma, né? Então são vetores. Isso aqui vai ser a regressão. É só o quadrado da regressão, quadrado da soma. Então, a soma do quadrado da regressão, SQ vai ser igual. Esse cara ele herdou o tipo de NumPy Array. Então, é o NP-sum, tá? Então, a soma de cada um deles, a gente vai fazer QReg, desculpa, NP-sum, np.sum do QReg, e o SQRes vai ser a soma de NumPy, np-sum, de QRes. E aí a gente dá o Shift Enter e agora eu acho que vai funcionar. Não, funcionou. Bom, então aí agora a gente tem os valores corretos aqui, né, as expressões corretas, dá o Shift Enter e a gente obtém o mesmo resultado que a gente obteve na planilha no cálculo célula a célula. Lembra que quando a gente fez o gráfico, né, a gente conseguiu um valor que concordava até a terceira casa decimal. E agora aqui a gente consegue uma concordância maior do que a gente conseguiu quando a gente calculou via célula, 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 ao invés de usar a regressão vinda direto do gráfico do Excel. Tá? Então é isso, a gente encerra esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Eu fico devendo para vocês um outro vídeo, que vai ser o próximo vídeo, onde eu vou fazer o teste de usar essa mesma configuração, esses mesmos dados, com um outro modelo, que a gente vai escolher um outro modelo, e nesse outro modelo, então, a gente vai mostrar o que vai acontecer com R quadrado. Tá legal? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter visto isso aqui.